paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Moacir Luiz dos Santos, pastor da Assembleia de Deus em São José de Ribamar, igreja ligada à CEADEMA, Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no estado do Maranhão, presidida pelo pastor Francisco Soares Raposo Filho. Nessa semana estudaremos a primeira lição deste trimestre, que tem como tema a origem da igreja. Textuário: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. A igreja, verdade prática, a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Jesus Cristo e selada com o Santo Espírito. A reflexão de hoje tem como tema a igreja como uma comunidade de salvos. O texto de Atos, capítulo de número 2, versículo 42 a 47, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânime no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus queridos irmãos, a lição desta semana, ela trata da origem da igreja, e o texto que nós lemos fala desta igreja, a comunidade de salvo. E o texto que nós acabamos de ler, ele faz uma demonstração de como a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, se portava naqueles dias. O texto diz que ela perseverava, era uma igreja perseverante. Perseverante em quê? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava a Deus, era uma igreja que estava presente, era uma igreja que amava a palavra do Senhor, uma igreja que guardava e observava a doutrina recebida. A comunidade se destacava ainda também pelos sinais que eram manifestos através daquela igreja. Todos nós sabemos que sinais, quando nós tratamos de sinais, está tratando de uma aprovação de Deus, ou seja, sinais que aprova realmente uma pessoa ou uma comunidade que está dentro da vontade do Senhor. Os sinais se manifestam, os sinais acompanham aqueles que foram chamados e que servem a Deus de verdade, com verdade. Então, a igreja daqueles dias era uma igreja dinâmica, era uma igreja que estava fazendo tudo para satisfazer a vontade do Senhor Deus. Era uma igreja que congregava, pois o texto diz que eles perseveravam unânime no templo, uma igreja que se congregava sempre, estava sempre fazendo aquilo que Deus ficava satisfeito. Então nós acreditamos plenamente que a igreja daqueles dias era uma igreja alegre, como o texto diz, que ela tomava as suas refeições com alegria e singeleza no coração.
Era uma igreja que louvava a Deus, fazia a vontade do Senhor, procurava desempenhar aquilo que Deus ficava satisfeito, aquilo que Deus queria, cumpria o propósito do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical. Participe dos devocionais. Deus abençoe a todos.